Ao meio de um cenário pré-guerra no oeste africano, as nações ocidentais impõem sanções contra a República de Niger, um dos países mais pobres do mundo, impedindo que coisas básicas como água, comida, medicamentos e eletricidade chegassem ao país. Então a pergunta é, o que isso vai adiantar? Nada. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais diferente daqueles que eu gravei nos últimos dias, porque os meus outros vídeos são geralmente 80% notícia e 20% opinião. Esse vídeo aqui vai ser 80% opinião e 20% notícia. A notícia, no caso, sendo o fato de que as nações ocidentais, principalmente a União Europeia e Estados Unidos, acabaram de anunciar sanções contra a República de Niger. E eu tenho que pronunciar desse jeito o nome do país porque existe uma palavra em inglês que é bem semelhante, então eu não posso correr o risco. Se você estuda geopolítica por um tempo até que pequeno, você já vai perceber que sanções parecem estar presentes quase toda hora, né? Você abre o jornal e já aparece um monte de notícia de sanções aqui, sanções ali. E parece que qualquer coisa que acontece, os Estados Unidos e a União Europeia já fazem aquela ação padrão de anunciar sanções contra aquele país. Quase como se fosse um reflexo. E para quem entrou de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe o que é uma sanção, sanções são punições e atos de sabotagem econômica contra um país ou um grupo de pessoas. E os países ocidentais não parecem apenas usarem sanções como a resposta padrão para qualquer coisa, eles também têm um certo orgulho das sanções. Por exemplo, a política italiana Emanuela Del Re, que é a responsável da União Europeia como representante desse bloco na região de Sahel, na África, que é aquela região que nós estamos vendo a crise de Niger e da ECOWAS, que vocês viram nos meus últimos vídeos, ela disse que, abre aspas, comida, eletricidade e medicamentos não estão chegando em Niger. Nós temos que continuar, fecha aspas. Lembrando que Niger já é um dos países mais pobres do mundo. Nós estamos falando, tá ligado aquelas imagens onde você vê as crianças africanas com os ossos aparecendo e daí que a sua professora de geografia fazia você olhar? Então, esse é o Niger, é um dos países mais pobres que existem no planeta. E os Estados Unidos estão bloqueando o acesso de comida e coisas básicas para esse país por causa de uma crise política que nem é de interesse direto dos Estados Unidos. E nós vimos isso também há muito tempo atrás. Por exemplo, na presidência do Bill Clinton, nós tivemos a secretária de Estado daquele governo dizendo em uma entrevista que 500 mil crianças iraquianas haviam sido mortas de fome por causa das sanções dos Estados Unidos, antes inclusive da Guerra do Golfo, e que tudo isso valeu a pena. Mas tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque valeu a pena pra derrubar o ditador, sendo que eles tiveram que lançar uma invasão militar de qualquer jeito depois, então as sanções não fizeram nada nesse caso. Então, por que os Estados Unidos usam tanto as sanções? Bem, as sanções servem principalmente como uma fonte de desestabilização de regimes inimigos. A lógica é que se você aplica uma sanção contra aquele país vai ter complicações econômicas. E complicações econômicas irão causar uma certa alienação na população. E a população brava com o estado econômico do país pode, inclusive, começar uma revolução ou um golpe de estado para tirar aquele governo anti-estadunidense do poder. E o fato dos Estados Unidos serem um dos países que tem uma influência econômica muito grande pelo mundo inteiro faz ele ser um dos países cujas sanções seriam, em teoria, as mais fortes do mundo. E também tem a questão de que uma sanção é um ato extremamente seguro de se fazer. Por exemplo, se você quiser derrubar um ditador que está prejudicando a influência do seu país, do seu império, você pode muito bem iniciar uma invasão militar. Porém, invasões militares são muito caras, não apenas financeiramente, mas também politicamente. Se você inicia uma guerra, quando você é o agressor, muitas vezes pode ser muito difícil você justificar isso, não só para o seu próprio povo, como também para os outros vizinhos. E sempre existe o risco de você perder essa guerra. E se você perde uma guerra durante o seu governo,
é muito difícil você realmente completar o seu governo sem sofrer um impeachment ou ser derrubado e enfim. As sanções, por outro lado, não são tão arriscadas. Você só pode assinar um papel com uma caneta e pronto, você fez a sanção. Se as sanções derem certo, beleza, as suas sanções derrubaram o regime que era inimigo seu. Agora, se elas não derem certo e não fizerem nada, dane-se, entendeu? É só uma canetada, quem liga? Então até aí parece de boa, né? É uma tática geopolítica que funciona, né? Não, sanções não funcionam. Não apenas por uma questão estratégica, mas também por uma questão humanitária. Primeiro, pensa nos países que foram sancionados pelos Estados Unidos nos últimos anos. Cuba, Venezuela, Nicarágua, Myanmar, Rússia. Todos esses países sofreram sanções pesadas dos Estados Unidos. E o que todos esses regimes têm em comum? Eles não mudaram por causa das sanções. O Partido Comunista Cubano ainda está no poder, o Maduro da Venezuela ainda está no poder, o governo comunista da Nicarágua ainda está no poder, o Lukashenko da Bielorrússia ainda está no poder, a junta militar de Myanmar ainda está no poder, a presidência de Putin ainda está seguindo forte. Nenhum desses regimes que os Estados Unidos sancionou realmente tiveram algum efeito político muito grande. Nenhum dos regimes que os Estados Unidos sancionou parecem ter fragilizado de forma significativa. E todas as complicações econômicas que aquele país passa por uma má gestão podem ser culpadas das sanções estadunidenses. A gente vê isso muito bem com Cuba. Você conversa com uma pessoa que defende Fidel Castro e eles vão responder que Cuba pode até ter complicações econômicas, mas elas são todas por causa das sanções dos Estados Unidos. Isso não apenas cria uma espécie de bode expiatório para esses regimes, como também legitimiza eles. E talvez a coisa mais interessante sobre as sanções é que elas diretamente contradizem a doutrina neoliberal. A doutrina neoliberal das relações exteriores tem como um de seus principais princípios a ideia de dependências e interdependências, ou seja, se você tem dois países que dependem um do outro para conseguirem produtos e recursos naturais, e comida e energia e etc., esses dois países dificilmente vão realmente entrar em guerra um com o outro, porque uma guerra entre os dois iria resultar no completo colapso econômico dos dois. E quando você tem uma nação enorme, com uma capacidade industrial gigantesca, que tem relações muito boas com o comércio de uma nação pequena que não tem uma indústria ou uma economia muito grande, essa nação grande vai dominar o mercado daquele país. Então essa nação pequena vai acabar se forçando a se alinhar com essa nação maior, pois ela depende daquela nação grande para realmente conseguir os seus produtos, e ir contra ela seria muito burro. As sanções são um tapa na cara dessa doutrina que eles mesmos seguem. No momento que você acaba fazendo essas restrições tão grandes contra países do nada e que nem tinham relações comerciais tão grandes com os Estados Unidos, você só vai estar abrindo os olhos de outras nações. Você vai estar encorajando o crescimento de outros regimes protecionistas, que é o oposto que os Estados Unidos querem. Eles querem nações de livre mercado. Eles querem se expandir em países que poderiam ser grandes aliados deles. No momento que eles abrem a porta para tantas sanções, ninguém vai querer depender de um país que a qualquer momento pode desligar a torneira e ferrar a sua economia. E eu só quero deixar claro que eu não defendo guerra. Eu não tô falando que eles têm que parar com as sanções e então eles deviam invadir ao invés disso. Não. Eles deviam parar com as sanções e com as invasões, tá? Mas se você tá por fora do que tá acontecendo na África e entrou de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você assista esses dois vídeos aqui e muito obrigado, até a próxima. Valeu!